Então, pessoal, dando continuação aqui às aulas de comandos elétricos, a gente vai primeiro trabalhar aqui com a parte de circuitos de iluminação e fotocélulas, né? Aqui eu tenho duas fotocélulas, né? Fotocélula também é chamada de relé fotoelétrico, que seria o nome mais correto dela. Porque você tem, por exemplo, fotocélulas que são para comando de portão, né? Seria uma célula que fica captando um feixe, algo do tipo, é uma fotocélula. Então eu tenho aqui dois tipos de fotocélula basicamente, né? Pelo menos a nível de configuração. Essa aqui é a 3 fios, e essa aqui é a 4 fios, né? O que muda nelas é só o arranjo de como você conecta. E aqui você tem a base, aqui fica tomada a fotocélula propriamente, que é essa aqui, né? Então tem vezes em que você compra elas e elas vêm separadas, né? E aqui você às vezes consegue fazer um ajuste de retardo, depende muito da tecnologia do relé que você vai utilizar, né? Então vamos lá. Aqui eu peguei o datasheet, né, de um fabricante, né? E aqui 220, grava isso aqui é importante, né? Ela é 220 volts com retardo, saída ligada durante a noite com tomada giratória alta. Tomada giratória alta é essa aqui, né? Funcionamento. Ela aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia, né? Isso aqui é outra informação importante. Outra que é tipo de contato com desenergizado, normalmente fechado. Então o que acontece? Quando está desenergizado, ele mantém o contato fechado. Quando energiza, ele abre. O que é de se entender com isso aqui? Quando vem a luz, ele energiza e abre o contato. Lembra da mola lá do contator, o relé, quando ele atraca? Eu energizo, só que no caso o atracamento dele é para abrir. Então, quando vem a luz, né, os lumens, né, aqui vem essa irradiância, né, que pode ser até mesmo por luz artificial. Por isso que, por exemplo, você não coloca a fotocélula logo embaixo da luminária que você vai alimentar. Por quê? O que acontece? A luminária entende que está escuro, vai mandar o contato, a luminária liga, ilumina ela vai entender que tem luz, vai abrir o contato e aí abre, vai ficar aquele ciclo e vai queimar. Você pode queimar ambas as fotocélulas e a luminária que está nessa situação, então muito cuidado. Geralmente essa fotocélula você posiciona, por exemplo, embaixo de uma cobertura, né? Embaixo de um beiral de uma cobertura, né? Um lugar ali abrigadinho para poder trabalhar esse tipo de relé, né? Uma informação importante que é o seguinte, né? Aplicação. Ele é um relé para comando de carga, assim, 1000 watts resistível ou 1000 VA não corrigido. Isso que quer dizer que a capacidade dele é de 1000 VA, né? E se eu estiver trabalhando com fator de potência 1, né, uma carga 100% resistível, ele aguenta até 1000 watts se eu ligar em série com a carga. Só que, como eu falei com vocês, né, não é o ideal você ligar em série. O ideal é sempre você ligar elementos de comando com contatores, em série com as bobinas dos contatores. Que aí você está trabalhando com cargas pequenas, né? A, a carga do contator, a bobina, é uma carga muito pequena. 10 VA, você vai encontrar um valor mais ou menos assim. Você vai ter correntes muito pequenas. Então, se a gente for trabalhar, por exemplo, 1000 VA em 220, a gente vai conseguir mais ou menos uma corrente de 4,5 amperes. Corrente muito baixa, né? Então, esse aqui seria o máximo que ele suporta, né? E 500 VA corrigido. 500 corrigido, né? Corrigido para o quê? Fator de potência meio, 0,5. E 300 watts drive LED. Essa aqui foi uma informação importante, né? Não sei se vocês já viram os dimmers, né? São variadores de luminosidade. O dimmer, ele necessariamente vai ficar ligado em série com a carga, necessariamente. Então, ele é um instrumento ele fica ali em potência, num circuito de carga, não fica no circuito de comando dimmer. Então, o que acontece? Muitas vezes você não vai encontrar dimmers com grandes capacidades. Os dimmers, geralmente, para limitar drive de LED, a capacidade dele é bem menor. Digamos assim, a eficiência dele, né, o poder de fogo dele, a capacidade dele é bem menor. Por quê? Porque o LED é agressivo. O LED é uma carga agressiva, ela é um chaveamento eletrônico que pode causar harmônicas e pode causar sobreaquecimento dos contatos, né? Desses equipamentos, né? Então, o que acontece? Justamente por isso, se tivesse, por exemplo, sei lá, um refletor de 50 watts, um refletor LED de 50 watts, eu só vou poder conseguir ligar quantos aqui? No máximo 6 refletores, né?
por relé fotocélula. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, um circuito de comando em que minha parte de potência, vou poder trabalhar ela o quanto eu quiser, né? O quanto de corrente eu quiser ali, desde que eu trabalhe minha especificação, esses componentes ficam ligados na parte de potência, e o relé fica simplesmente ligado no circuito de comando, né? Com correntes baixíssimas, né? Então, isso aqui é um exemplo de limitação em que você já se depara, né? Quando você vai trabalhar, querer ligar as coisas em série. Por isso que o ideal é sempre trabalhar quando você trabalhar com automação, quando usar contatos, né? O resto aqui são outras especificações que a gente não vai se atentar no momento. Então vamos lá, como é que funciona a fotocélula a nível de comando? Eu tenho, por exemplo, aqui as minhas luminárias, né? Lembrando que aqui você não precisa fechar todos os contatos, porque como eles trabalham são independentes, né? Eles atracam magneticamente todos juntos, mas eletricamente eles são isolados. Você pode simplesmente fechar aqui. Tem gente que pode fazer o seguinte também. Ele vem aqui, passa, jampeia e alimenta a carga. Aí você não teria essa parte. Dessa forma você fecharia todos os contatos. Mas no contator você não precisa fazer isso. Então vamos lá. Eu tenho meu circuito de iluminação aqui L1 e tenho meu circuito de comando. A gente geralmente trabalha com um disjuntor para circuito de comando, né? O que acontece? Eu deixei de representar a bobina aqui porque a gente só mostra que é a parte de potência e a bobina a gente mostra ela no circuito de comando. Então você vê aqui que o K1, que é o meu contator 1, ele está presente tanto a parte de potência quanto a parte de comando, né? Diagramalmente ele está separado, mas fisicamente são o mesmo equipamento, né? Isso aqui é para dizer que na parte de comando eu estou trabalhando, essa bobina que eu estou energizando é desse contator aqui. Então, a partir do momento que eu energizo essa, eu vou ligar esses contatos e aplicar esse circuito aqui, né? Outro ponto importante aqui é o seguinte, isso aqui é uma notação bem comum. Eu faço meu diagrama aqui, da parte de potência comum, aí eu venho com o meu de comando e aqui eu coloco a nota, vai para o comando. Isso aqui pode ser outra folha, outra região do meu diagrama, só para poder mostrar a parte de comando, né? É como se eu pegasse esses dois cabos aqui e abrisse eles. Aí eu pego, pode ser fase 1, fase 2, pode ser fase e neutro, e aí eu teria um disjuntor monopolar aqui, né? Tanto faz. A questão é que eu tenho esses dois fios aqui, ó, dois cabos. E aí eu basicamente vou ligando eles assim em escadinha invertida, né? Como se fosse aquelas escadas de madeira, né, de íngreme que você coloca. E aí você vira elas, deixa elas na horizontal e vai trabalhando a conectorização. E aí como é que você lê? Você lê da esquerda para a direita, né? De cima para baixo. Lembrando que na verdade não faz diferença. Se eu tiver várias coisas ligadas aqui, elas estão todas paraleladas. A única coisa que tem série é quando eu disjuntor, porque se eu desligo o disjuntor, eu vou desligar tudo, né? Mas como está tudo paralelado, tanto faz quem está nessa ordem. Agora, não tanto faz aqui. De cima para baixo, eu tenho uma ordem. Então, vamos lá. Esses dois aqui são exemplos separados, só para lembrar vocês disso. Porque aqui eu estou trabalhando com fotocélula 3 fios e aqui com ela 4 fios. A fotocélula 3 fios, o que acontece? Ela tem 3 conectores aqui. Então você conecta a alimentação, né? Ou seja, eu peguei a energia do comando, a partir do momento que eu estou no circuito de comando, pego uma fase, e a segunda fase, ou o neutro, né? Dependendo da tensão, como é que funciona aqui. Ligo os dois, né? Ligo aqui e ligo aqui. E esse outro contato que sobrou? Esse contato eu vou ligar no meu comando, na minha bobina de abertura, ou na minha bobina do contator de acionamento, A1, A2. Então, o que acontece? Ligo aqui, aí eu vou estar ligando basicamente o seguinte, vai estar a primeira fase e a segunda fase ligada aqui. A questão é que quando vem eu não tenho mais luz, né? Eu não tenho mais iluminação, esses contatos vão fechar, e aí eu alimento minha bobina, e aí eu vou atracar esses contatos e vou ligar minha luminária. Ou meu grupo de luminárias, meu circuito, né? É assim que funciona. Um ponto importante aqui é isso. Esse tracejado aqui quer dizer que essa fotocélula está fora do quadro. Ela não está dentro do quadro, ela está lá no projeto, está na parte externa, algo do tipo. Ela está localizada em algum lugar fora do quadro. Então o que acontece? Eu tenho que levar 3 cabos para lá. Eu tenho que levar a fase 1 e a fase 2, o neutro, e o retorno dela, né? E no A4 fios, como é que funciona? No A4 fios eu alimento ela, pode ser a 1 a 2, vai depender de como funcionam as borneiras lá do luminário, pode mudar o
numeração, o nome, pode ser diferente disso aqui. É só um jeito de representar aqui, mas pode ser A1, A2, pode ser F1, F2, como está aqui, tanto faz. Alimento minha fotocélula e eu tenho mais duas borneiras que formam um contato aqui. Né? E aí, esse contato que está aqui, eu pego dele e puxo para o quadro. Então, o que acontece? Eu vou ter que levar para o campo lá, do quadro para fora, 4 cabos. Né? Porque 2 alimentam a fotocélula e os outros 2 são os que pegam aqui o A1, A2. O que acontece? A energia vai e volta. Né? Tá aqui na fotocélula e ela volta. Essa aqui é a 4 fios. E aí eu alimento minha bobina, que está lá no quadro. Aqui é dentro do quadro. Né? É assim que funciona. E eu energizo meu contator e alimento minhas luminárias. Basicamente isso. E aí, como tanto esses dois contatos aqui estão lá de fora, porque pertencem à fotocélula, é o mesmo equipamento aqui. Vamos trabalhar agora a partir de timer. Né? O timer, o interruptor horário programável, IHP, tem vários nomes assim, mas timer geralmente é o termo mais comum. Peguei aqui o da Coel, né? Ele, diferentemente da fotocélula, ele é um elemento que fica dentro do quadro, né? Tá vendo essa abertura aqui? Isso aqui, ele é feito posicionado no trilho DIN, né? Então, aquele trilhozinho que fica lá no quadro, onde eu posiciono meus disjuntores, eu vou posicionar o meu timer, né? Aqui eu peguei o da Coel para exemplificar. Peguei aqui uma imagem para mostrar como é esse equipamento. Aqui eu peguei a foto de como funcionam as conexões dele e aqui um datasheet, né, para mostrar para vocês. O que a gente já pode extrair aqui de informação? Né? Eu tenho 3 chips aqui, tá vendo que eu tenho um que só tem uma saída relé, ou seja, um relézinho, um contato auxiliar só. Né? Eu tenho outro que tem a opção de 2 saídas e outro que tem 2 saídas. Só que um aqui é o que? Eu tenho que alimentar com 220, esse outro com 110, ou 127 na verdade. Ele tem um range, né? Que tá até aqui, então 110, 127 VCA, corrente alternada. Tem outro a 220 e tem outro que é full range, né? Ele se fundamenta ele com de 100 a 240 volts corrente alternada. O que acontece? O que a gente já tira de importante aqui? Alimentação. Então, o 1 e 2, a gente tem que alimentar ele. Só para ele funcionar. Só para ele estar ligado aqui. E aqui é o meu contato auxiliar. Só que qual a questão? Eu tenho 3 contatos aqui. Isso aqui é o que se chama de contatos comutáveis, né? Eu tenho um contato comum, né? Aqui, ele funciona mais ou menos assim. Eu tenho o meu comum e tenho os outros 2 contatos. E aí, como é que funciona aqui? Ele já tem um contato aqui que é fechado, normalmente fechado, normalmente aberto. Só que ele só funciona, né? Se eu tiver ligado NA e comum, NF e comum. Esses são contatos comutáveis. Então, o que acontece? A partir do momento que sai do repouso, o que acontece? Essa chaveia, digamos assim, e aí o que era normalmente fechado fica aberto. Né? O que era normalmente aberto fica fechado. Então, tipo assim, esses contatos se invertem. Né? Assim que funciona. Esse aqui já é outra versão, que tem 2 saídas elétricas. Então, posso usar para, por exemplo, esse contato eu posso usar para alimentar meu contator, né? Fica em série com o contator. Então, o que acontece? Minha alimentação, alimento aqui e saio aqui. Por quê? Esse aqui é NA. A partir do momento que energiza, esse contato fecha e eu alimento meu contator. Né? Simples assim. F1, F2. Basicamente isso. E os outros contatos do comando vêm aqui e alimentam aqui. Alimentam sem qualquer seccionamento. O único seccionamento que eu vou ter que é disjuntor, porque ele só faz alimentar para o equipamento funcionar. Né? As informações do datasheet aqui, né? Eu posso colocar 40 memórias aqui, ó a carga dele, tá vendo? 4 por 4 VA. Então, tipo, esse comando tem um consumo muito baixo. Né? Ele tem também uma bateria, caso desligue por algum motivo, ele tem alguma bateria. De nada vai adiantar essa bateria, porque se caiu a energia, nem a luminária vai funcionar também. Então, né? É isso aí. Eu tenho também a seguinte situação aqui, ó. Olha só. Isso aqui é importantíssimo. Saídas. São as saídas elétricas. Eu tenho aqui, ó, 16 amperes AC1. AC1 é chamada categoria de emprego.
Isso quer dizer o quê? 16 amperes a C1 quer dizer que são 16 amperes resistivos. Se eu tiver uma carga, como geralmente iluminação, o fator de potência não é 1. Se eu estiver trabalhando com LED, algo do tipo, ele já tem uma limitação maior. E aqui não está escrito no datasheet. Pode ser que tenha lá no datasheet geral, mas pelo menos do que eu copiei aqui não tem essa informação. E aí? Vai arriscar? É muito melhor você pegar isso aqui e ligar em série com o contator e não com a carga. Né? Com a bobina no contator e não com a carga. Porque a capacidade de carga dela para cargas não resistivas já é bem menor que isso. É um ponto importante. Esse AC1, AC2, AC3 são categorias de preço. Quando a gente for falar de contatores, quando a gente for falar um pouco da parte de dimensionamento desses componentes, a gente vai entrar em mais detalhes em relação a isso aí. Lembrando também que aqui eu não vou entrar muito em detalhes como programa ele, só quando eu for falar especificamente dos dispositivos. A ideia aqui não é mostrar como programa, mas só dar uma ideia mais ou menos de como funciona. Vamos lá. Eu peguei o mesmo exemplo aqui do relé fotoelétrico e dei uma evoluída nele. Agora a gente vai trabalhar com dois circuitos, por exemplo. Eu quero comandar dois circuitos. Por que dois circuitos? Porque, por exemplo, sei lá, eu tive um circuito com muitas luminárias. E aí, se eu colocar todas essas luminárias juntas, eu precisaria colocar um disjuntor com a corrente maior. Aí eu queria limitar, né? Não ficar, sei lá, com um circuito de iluminação com 20 amperes e eu quis colocar dois disjuntores de 10. Por inúmeras razões do projeto elétrico, foi dividido em dois circuitos. O que acontece? Eu agora tenho um circuito ali e um circuito L2. É isso. Vou precisar dois circuitos de comando? Não. É o único circuito de comando. Não precisa ter dois circuitos de comando no quadro. É apenas um. O que acontece? Eu tenho K1, K2. Porque a partir do momento que eu sair aqui, eu vou ter contatores diferentes. Né? E minhas luminárias vão estar normalmente desligadas. O que acontece? Lembra daquela limitação dele, que é 1 e 2? Coloquei aqui como 1 e 2, né? Pode ser também, não tem problema. Chamei de HP1, né? Esse I. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro, alimento ele, pego o circuito de comando que está lá, abro ele, né? Pego, alimento ele, beleza, tranquilo aqui, foi um símbolo bonitinho aqui para interruptor horário programado. E agora eu preciso alimentar dois circuitos. O que eu faço? Peguei meu contato auxiliar dele aqui, ó, peguei o meu 7 e 8, né? Eu poderia colocar aqui como 7 e 8, né? É bom identificar isso quando você está trabalhando especificando seus componentes certinho. Ó, aqui eu peguei o 7 e 8 de HP1 e eu peguei o quê? Que eu fui contar de alimentação e 2, né? Então pega limito, opa, pega limito 1 e o 2. E o meu contato eu peguei aqui. O que acontece? Liguei os contatores. Por que eu não liguei eles em série? Porque os contatores aqui são cargas. A partir do momento que eu ligo eles em série, o que acontece? O que vai acontecer? A minha tensão vai diminuir, vai dividir para eles. Então o meu contator não vai acionar. Quando eu falo que o meu contator tem bobina 220, né? Quer dizer, vamos dizer, meu circuito aqui é de comando 220. A partir do momento que minha bobina precisa ser 220, eu estou alimentando com o circuito que comando eles. Então, eu preciso colocar eles em paralelo, porém em série com o interruptor. Então, a partir do momento que fecho, eu energizo os dois. Né? A partir do momento que eu energizo K1, K2, fecho esses contatos e alimento minhas luminárias. Pense nas possibilidades disso. Eu posso, por exemplo, ao invés de usar o interruptor horário programável, eu posso simplesmente usar um interruptor. E aí, meu interruptor, perto do quadro aqui, posso ligar e acionar inúmeros circuitos de iluminação de uma vez só. Não preciso botar. Acabou minha limitação com o meu interruptor. Não preciso botar vários interruptores. Posso botar um interruptor só e ligar tudo. Eu posso, por exemplo, até mesmo acionar com um interruptor só circuitos de vários quadros diferentes. As possibilidades são inúmeras. Né? Aqui já é um outro exemplo. E se, por exemplo, ao invés de usar dois contatores, eu usar um contator só, claro, dimensionado agora para corrente, para alimentar dois circuitos, três circuitos, cinco circuitos, alimentar todos eles de uma vez só? Posso também. Eu tenho aqui um exemplo aqui para onde eu tenho, sei lá, por exemplo, tem uma iluminação externa, tem um IDR no barramento lá. O que eu faço? Eu tenho meu contator aqui, e do meu contator eu alimento o meu IDR, e do meu IDR eu alimento os meus circuitos. Coloco aqui no meu barramento, né? Então, se não está por aqui, eu alimento por aqui, conector genérico, etc. E assim por diante. Aí o que acontece? Meu interruptor horário programável manda ligar, fecha aqui, eu comuto aqui e alimento todo mundo. Alimento S, quantos circuitos eu quiser.
né? Desde que tudo esteja dimensionado para isso. Está na parte de potência. Simples assim, né? E agora vamos para o exemplo de bomba de recalque residencial. Lembra do que eu falei sobre contatos comutáveis, né? Que é isso aqui, isso aqui. Eu tenho a mesma coisa aqui na chave de Boyle. Só que o que acontece? Eu tenho o meu contato comum e tenho o meu contato, né? Opa, pega aqui e aqui, né? Esse contato aqui, vamos pegar aqui, eu tenho N, N não, comum, opa, comum, e A e F. O NF, né? Esse comum está ligado aqui, né? A partir do momento que sai do repouso, o que está normalmente fechado abre e o que está normalmente aberto fecha. Que agora ele veio para cá e fechou, chaveou, né? Então o que acontece? Eu tenho, geralmente tenho preto, azul e marrom. Pode diferir, então assim, vale olhar o datasheet do fabricante da chave de Boyle. Essa aqui é chamada chave de Boyle tipo pera. Não confunde chave de Boyle com torneira de Boyle. Porque torneira de Boyle é mecânica, chave de Boyle é usada em sistema de bomba, sistema que você controla nível. Então, se eu quiser monitorar nível, usar o nível para poder tomar ações do meu comando, eu uso chave de Boyle. Chave de Boyle é tipo pera. Essa aqui. O que acontece? Eu tenho aqui uma bolinha esfera, né? Tem uns contatos aqui. O que acontece? Qual é a condição de repouso de uma chave de Boyle? É essa aqui, quando ela está caída, né? E aí o que acontece? Eu tenho isso aqui chamado contrapeso. O meu contrapeso ele não boia. Perceba que o nível subiu e ele não subiu. Que boia? É a boia. É a parte de boia. Essa aqui é que levita, né? Flutua. Então o que acontece? A partir do momento que eu estou aqui, ela está em situação de repouso. A partir do momento que eu pego, se eu pegar a boia e subir, ela vai comutar os contatos. Então, assim, e aí você usa isso aqui para trabalhar. O que acontece? Se eu quiser, por exemplo, aqui já tenho aqui uma colinha aqui, né? O contato preto é o comum. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar, eu quero encher um reservatório, eu quero mandar um sinal para preencher, para ligar uma bomba para encher um reservatório. O que acontece? O reservatório está vazio. Então eu tenho que pegar o quê? Isso aqui eu quero encher. Eu tenho que pegar o preto e o azul, que eu quero encher. O que acontece? Quando ela está caída, ela está normalmente quando ela está caída, ela está normalmente fechada. Quando a água sobe, ela abre. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar esse contato direto com a bomba, eu botei um NF aqui, ligado com o meu contator, eita que desenho ruim, K1, e aqui é a minha chave. O que acontece? A partir do momento que ela está aqui caída, ela está fechada, porque meu contato normal é para encher. Aí encheu, comutou, abriu. Ou seja, para encher, eu já cheguei no meu nível máximo. Então, essa é a configuração para poder encher um reservatório. E se eu quiser esvaziar? Que tipo de reservatório eu gostaria de esvaziar? Pode ser um poço de recalque, pode ser um reservatório inferior. Né? A ideia é sempre esvaziar ele. Então, o que eu faço? Eu pego um NA. Aí, o que eu faço? Eu pego um contato NA. Chave aqui, o meu contator. Aí, o que acontece? Ah, tem água, que é a minha situação aqui, por exemplo, está no nível máximo. Opa, mando esvaziar isso aqui. O nível vai caindo, caindo. Opa, meu nível, perdoe o Parkinson aqui do mouse. O meu nível vai caindo, caindo, caindo. E a boia, o que vai acontecer? A boia com os contatos comutam. Então, o que acontece? Esse contato que estava normalmente... É... Esse contato que estava normalmente aberto, ele fecha. Então, opa, mito. Errado. Essa aqui é a condição de atuação. Então, ela já está atuada. O que acontece? Esse contato vai ficar fechado, vai fechar, vai ficar, porque ela está aqui assim. Então, quando a bomba vai ligando, ela vai drenando, 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 e a boia volta para o seu repouso. Se a boia volta para o seu repouso, o contato abre, né? Por quê? Porque acabou a água. Isso aqui é importante porque tanto para drenar, quanto também você pode regular o nível mínimo, você pode usar para um pressurizador, por exemplo, o pressurizador não ligar com o reservatório vazio, né? Então, tem várias possibilidades para você trabalhar isso aqui. Vou copiando para esse aqui, deixa eu só dar uma apagada aqui.
Só um instante. Só apagar isso. Não, como eu não consegui apagar aqui. Me sentindo um professor com problema de no data show, sabe? Projetor. Vamos lá. Você tem um bomba de recálculo residencial. Lembra daquela condição de série que eu falei? Né? Foi só um bug visual. Lembra daquela condição de série que eu falei? Ó, minha bomba, ela vai ter que trabalhar assim. Tem uma bomba aqui. Eu vou pegar de dois relatórios. O meu superior e o meu inferior. Em cada um deles eu vou ter uma chave. Né? Vou ter uma chave de boia, só que elas vão estar em ligações diferentes. O que acontece? Minha chave de nível inferior, eu vou ligar ela, ó, nível inferior, e vou ligar para esvaziar. Então, vou pegar o quê? Eu vou pegar um contato NA, que é como está aqui, normalmente aberto. E o meu superior eu vou colocar normalmente fechado. E por que está fechado? Porque essa ligação é lá fora. Pego esses contatos aqui e vou ligar lá na minha chave de boia. De boia, meu contrapeso, e a outra a mesma coisa. Aqui. Vou ligar cada um seu. Né? Então, o que acontece? Você vai ter a situação seguinte: essas duas coisas vão ter que concordar para minha bomba ligar. Que é o quê? O meu reservatório inferior precisa ter água. Se eu tenho água aqui, minha boia vai estar assim. Ou seja, ela vai fechar. Ela vai ter em condição 1 aqui. Né? E aqui minha boia vai estar para baixo. Né? Ou seja, ela vai ter em condição 0, na verdade. Né? Ela vai estar em repouso. Ou seja, eu não tenho água no superior, mas tenho no inferior. Então, eu posso muito bem jogar água para lá. Por quê? Na minha condição 1 aqui, isso aqui fechou. E a outra que tem condição de 0, manteve 0, porque ela é normalmente fechada, vai continuar normalmente fechada, porque tem 0, condição de repouso. Ou seja, fechei contato, vou ligar minha bomba. Ligo minha bomba, vou enchendo, enchendo, enchendo. Chega um momento que opa, a boia subiu. Se a boia subiu, o contato foi para 1 aqui agora. A partir do momento que o contato foi para 1, esse contato do superior abre, não passa mais água, porque o meu reservatório agora está cheio, né? Não preciso mais levar água lá para cima, por mais que eu tenha água aqui embaixo, né? E outra situação, e se, por exemplo, falta água aqui, né? Ou seja, a boia está no 0, e essa boia daqui está no 0 também. Por quê? Porque a água baixou. Sei lá, faltou água da concessionária e minha reserva de inferior acabou, minha de inferior também. Ou seja, essa boia foi pro 0. Aí o que acontece? Essa boia vai pedir água, né? Porque ela tá, quer dizer, minto, tem água aqui, ela tá em, opa, oh meu Deus, perdão. Essa aqui é a minha terceira condição, 3. Condição 3 aqui. Eu tenho, por exemplo, o meu superior, né? Tá vazio e o meu inferior tá vazio também. O que acontece? Os dois estão em 0, né? Então o que acontece? Não vai passar água, nada vai acontecer. Vai ficar exatamente como está até aqui. Porque essas condições não foram satisfeitas para poder ligar a água, né? Então, ou seja, se eu fosse fazer uma tabela, né, vai ser o seguinte: ora, se eu tiver não tiver água nos dois, ninguém liga. Se eu tiver água nos dois, ninguém vai ligar também. Por quê? Na primeira situação tem água nos dois, o superior está cheio, está satisfeito, beleza. Na segunda situação, o meu inferior está vazio e o meu superior está cheio, não preciso mandar água para lá, tá ok também. Agora, em situação que o meu superior está vazio e o meu inferior está vazio, ninguém vai ligar, porque eu não tenho água aqui no inferior. Por mais que eu precise mandar água para o superior, eu não tenho água no inferior para mandar. Então é assim que funciona. E aí eu fiz agora um comando simples de recálculo, né, para trabalhar a bomba e você tem um contato automático. Em vez de, acabou a água, liga lá no disjuntor. Né? Não se faz isso, é amadorismo. Então, assim, aqui a gente finaliza essa aula. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais detalhadamente, né, de alguns componentes, né? E aí vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.